Então, perfeito. Vamos dar início aqui, falando de um tema muito interessante. Vocês já talvez tenham participado de alguns webinars da SKA, mas nós vamos hoje falar de um tema que é muito legal e que tem tomado muita tendência aí no mercado, que é basicamente da manufatura sem papel, ou como nós podemos eliminar os problemas de comunicação com a fábrica. Quem vai apresentar, né? Eu sou o Luiz Fernando Gonçalves, eu sou engenheiro de aplicação da SKA, nas ferramentas SolidWorks, nos produtos SolidWorks, e juntamente com meu amigo Everton, que depois vou explicar para vocês um pouco mais a manufatura, nós vamos aí fazer esse webinar em duas pessoas, até para vocês terem noções de como nós criamos as documentações técnicas, ou basicamente criamos as informações que vão para a fábrica, e depois o Everton vai mostrar para vocês como vocês recebem essa documentação na fábrica. Então aqui nós vamos dar início falando de algo bem interessante. Antes de começar mesmo a falar das ferramentas de comunicação com a fábrica ou de como nós fazemos essa comunicação, eu queria chamar a atenção de vocês para algum detalhe que nós iniciamos lá nas evoluções do CAD, basicamente em 1972, quando nós passamos do desenho de prancheta para o nosso desenho virtual, né? Então, foi basicamente a primeira evolução que nós tivemos ali em 1972, onde nós tínhamos o desenho na nanquim, o desenho na prancheta, né? E aí nós passamos a ter dentro de estações gráficas ou dentro do módulo virtual, vamos dizer assim. Bom, vamos pensar mais um pouco para frente, uns 10 anos depois, mais ou menos, onde nós tivemos uma segunda evolução na criação ou na concepção dos nossos projetos, que nós basicamente tivemos ali do 2D para 3D, que mais ou menos por volta de 88 começou a acontecer essa evolução, né? Então nós saímos daquelas estações que nós tínhamos de desenhos 2D e dos softwares de 2D, AutoCAD, ZWCAD, enfim, alguns pioneiros nessa época, e começamos a desenhar agora numa interface mais clara e mais limpa, né? Obviamente com todas as iterações do usuário, com todo o trabalho de criação em 3D, mas essa foi uma transição muito importante para dentro da evolução do mercado CAD, aí do 2D para 3D, que aconteceu por volta ali de 1988. Bom, vamos traçar uma linha do tempo aqui, dentro disso que nós estamos falando, dentro dessas evoluções, onde basicamente, nesses períodos que nós tivemos aqui, nós tivemos várias evoluções de como criar o projeto, né? Ou basicamente de como desenvolver o nosso projeto e de como fazer a concepção dele. Como eu comentei com vocês, da prancheta para o virtual, né? Indo para um ambiente 2D, depois do ambiente 2D indo para um ambiente 3D. Mas agora vamos pensar o seguinte, a nossa forma de construção do projeto ou a nossa forma de evolução de projeto, né, ela foi uma constante, a gente teve evoluções. Mas como que nós estamos nos comunicando com a fábrica hoje? Observem o desenho que tem na tela aqui, e é basicamente isso que nós passamos para a produção. Um desenho 2D, com todas as informações de manufatura, informações de legenda, informações de cota, né, e que vocês sabem que, basicamente, para criar isso, nós precisamos dedicar algumas funcionalidades e algum certo tempo da nossa engenharia. Ok, nós temos o desenho na fábrica, né? Nós temos todas as vistas e todo o detalhamento, todas as informações de manufatura, e basicamente para nós enviarmos esse desenho para a fábrica, né? Quais são os principais problemas que acontecem entre a comunicação da engenharia com a produção? Como eu já comentei com vocês ali, um dos problemas principais é com relação ao tempo. Não vamos dizer problema, mas vamos ver o tempo que isso nos consome, né? O tempo que a criação de um detalhamento consome de uma engenharia. Sendo bem otimista aqui, levando o número em consideração, basicamente nós temos 50% do tempo do projeto, ele é dedicado à criação de detalhamentos. Vamos pensar por outra linha, que agora nós precisamos ter uma pessoa que vai enxergar esse desenho, ou que vai visualizar esse desenho, que vai fabricar esse modelo. Então, nós dependemos muito também da interpretação
de quem vai visualizar esse desenho. Às vezes nós podemos fazer um detalhamento com várias vistas, várias informações de manufatura, e que só são necessárias 3 vistas para a interpretação, ou basicamente 3 vistas para a fabricação desse desenho. E por último, e que é muito comum nas empresas, com relação às informações que muitas vezes elas faltam dentro do nosso detalhamento. É comum na empresa de vocês podem ver isso, que muitas vezes falta alguma informação no projeto, como uma cota, como uma informação de manufatura, ou até mesmo como uma legenda. E aí isso é anotado anotado na caneta, ou isso não é passado para a engenharia, e isso volta a acontecer daqui a 2 meses ou 3, quando esse mesmo projeto vai ser executado. Então, se nós formos observar essas 3 realidades, o problema com o tempo da criação, a interpretação de quem vai ver esse detalhamento e as informações que muitas vezes podem faltar dentro do nosso detalhamento, eu quero mostrar para vocês hoje o SolidWorks MBD, onde basicamente nós temos o modelo 3D desenhado, aquele que nós criamos dentro do SolidWorks, com as informações que o projetista já insere, e a partir disso nós criamos um desenho inteligente ou um desenho 3D com todas as informações de manufatura. Entendam isso como cotas, interpretação de posicionamento, batimentos, né? Interpretação de forma e posição, tolerâncias geométricas, e depois nós compartilhamos isso de forma inteligente para dentro da fábrica através de um PDF 3D, ou basicamente de uma ferramenta de visualização de dentro do SolidWorks, que depois nós vamos conversar sobre ela. Mas eu quero mostrar para vocês agora, então, na prática, como que funciona essa criação, ou melhor, como que nós criamos essa informação que vai para a manufatura, ou que vai para o nosso departamento de produção. Eu vou trocar para a interface do SolidWorks aqui, e basicamente vocês podem observar comigo que nós temos na nossa tela um desenho aqui, ou uma peça que nós criamos no SolidWorks. Observem que interessante aqui que nós temos as vistas 3D, ou basicamente as vistas que carregam essas informações de manufatura. Então, observem que nós temos tolerâncias geométricas, comportamento de forma e posição, até mesmo aqui cotas de referência, que são aquelas cotas que nós precisamos saber que efetivamente não precisam muitas vezes de um detalhamento. E observem que interessante, o SolidWorks MBD, ele trabalha com um gerenciamento aqui de cotas muito interessante, que o usuário pode escolher, onde basicamente nós vamos fazer essa visualização. Se é na vista frontal, por exemplo, se eu arrastar para uma vista de topo, ele pode me mostrar somente as informações de manufatura dessa vista. Ou se nós temos aqui também uma vista lateral, por exemplo, ele pode nos mostrar somente essa informação. Lembrando, aqui nós estamos visualizando um desenho de peça, ou nós estamos visualizando uma peça em si, mas o interessante é que eu consigo ganhar muita produtividade reduzindo também os detalhamentos de desenho de conjunto. Observem a riqueza de informação que nós temos aqui com essas ferramentas 3D. Observem que nós conseguimos compartilhar seções do nosso modelo, visualizações como parafuso e, obviamente, eu consigo levar esse meu mecanismo para dentro de um visualizador, para quem está operando ou para quem está fazendo a montagem desse equipamento saber o seu funcionamento. E o interessante disso tudo, olhem só, é que nós conseguimos reduzir bastante aqui o desenho de montagem, trabalhando com vistas explodidas e até mesmo com listas de materiais que são informações referentes ao nosso detalhamento, ou basicamente são informações que necessitam são informações de manufatura aqui, né? Então observem, ó, que eu vou criar uma lista de materiais aqui dentro do meu modelo 3D, e aqui nós vamos capturar a vista e eu vou nomear ela como vista explodida, por exemplo. Observem então que aqui nesse desenho de conjunto eu tenho a minha vista de seção, a minha vista explodida e várias outras vistas aqui do meu desenho que nós podemos trabalhar com ela. Mas vamos observar como nós criamos isso então dentro do SolidWorks MBD. Observem aqui, eu vou fechar esse meu modelo e vamos partir para uma criação do zero, né? Então, como eu comentei com vocês, observem que nós temos um gerenciamento dessas vistas 3D dentro do SolidWorks, onde eu posso trabalhar com uma isométrica ou com uma visão geral aqui do meu modelo. E o interessante é que, como eu comentei com vocês, todas as informações necessárias para a manufatura desse nosso produto nós podemos levar dentro do 3D, ou trazer todas essas informações. Observem que interessante aqui, onde nós vamos buscar um bloco, aquele mesmo bloco que nós temos nas nossas anotações de desenho, como notas padrões de projeto lá, por exemplo. Observem aqui que eu vou ter uma descrição do meu material, do peso do meu modelo. Então,
O material eu posso pegar da própria característica do meu modelo 3D, que nós vamos preencher aqui. E eu tenho todas as informações, como massa, quem é o projeto, por exemplo. E, enfim, todas as informações do nosso modelo 3D nós podemos ter atrelada aqui dentro da nossa peça, ou, enfim, levar as informações de manufatura para dentro da nossa fábrica. Observem aqui, então, com muita facilidade, eu capturo uma vista e nós vamos chamá-la de anotações do desenho, por exemplo. Nesse momento, então, olhem que interessante, a gente vai começar a criar o nosso esquema de posicionamento, ou o nosso esquema de cotas, ou nossos esquemas de manufatura. Observem que interessante aqui a forma com que o MBD trabalha. Notem que nós vamos buscar aqui, por exemplo, tolerâncias geométricas, dando as informações de posicionamento do nosso modelo. O que eu quero dizer com isso? Como a nossa peça efetivamente vai ser fixa, ou como ela vai trabalhar nos 3 eixos. Então, a partir disso, observem aqui que nós estamos fazendo essas informações para o nosso desenho. E agora eu vou pedir para o SolidWorks MBD me dar as informações de furo. Aquelas informações que eu já botei no 3D, mas que ele nos identifique aqui com cotas automáticas. Então, notem que nós temos aqui as informações de posicionamento, as informações de tratamento de rugosidade, por exemplo, e as informações das faces que nós temos. Então, a partir disso, obviamente, nós temos muitas informações que nós podemos levar para a nossa fábrica, ou todas as informações de manufatura nós conseguimos trazer aqui dentro do 3D e levar essa informação de forma inteligente para a fábrica. Notem que interessante aqui a forma com que o SolidWorks MBD gerencia essas informações, que basicamente nós temos as vistas que o SolidWorks trabalha, e a partir disso nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, com uma vista de topo. Observem que a partir disso, eu posso trabalhar com as dimensões básicas do nosso modelo, as dimensões básicas aqui do nosso modelo, e trabalhar com as dimensões de referência. Notem que, a partir disso, nós já temos as informações de criação desse modelo, as informações de construção, e se nós formos observar, eu posso buscar de outra vista, né? Por exemplo, aqui eu tenho algumas informações que estão em outras vistas, e eu posso trazer ela para a minha vista de topo, por exemplo. Notem que todas as informações aqui de manufatura, ou todas as informações de cota do modelo, nós temos de forma muito inteligente aqui na ferramenta do SolidWorks MBD, e a partir disso nós criamos uma outra vista aqui, como uma vista que nós vamos chamar de vista de topo, por exemplo. Notem que mudando para a vista frontal, eu também tenho algumas informações que são interessantes para nós levarmos para o nosso ambiente de manufatura. Observem aqui que nós temos uma informação de perfil de superfície, por exemplo, e a partir disso eu posso pedir aqui uma dimensão básica que vai me mostrar em qual face que nós estamos posicionados. Então, notem que as informações referentes a como esse modelo deve ser construído, ou as informações referentes ao tratamento de posicionamento, de rugosidade, nós conseguimos trabalhar com essa ferramenta do SolidWorks MBD. E aqui eu vou criar também mais uma vista que nós vamos chamar de vista frontal, por exemplo. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Aqui nós temos uma informação que deve ser levada para o nosso detalhamento, que é esses furos em forma de flange aqui. E aí, ao invés de nós criarmos detalhes ou uma vista de detalhe dentro do nosso ambiente de desenho 2D do SolidWorks, olhem que interessante como nós podemos trabalhar aqui. Nós vamos inserir, basicamente, uma nova vista de anotação baseada na vista frontal que nós estamos trabalhando. E a partir disso, observem que eu posso trazer essas informações para dentro do meu ambiente, para dentro dessa minha nova vista. Inclusive, também nós podemos criar um posicionamento aqui dentro dela, em função das tolerâncias de mais e menos que nós temos, referenciando com esses furos aqui que foram criados no SolidWorks. Então, observem aqui que interessante a forma com que nós criamos essas cotas. E a partir disso, agora nós vamos criar aqui uma vista de anotação do meu desenho, baseado na frontal. E aí vamos trabalhando com essas informações que nós temos, né? Que é basicamente essa informação aqui do nosso modelo, né? Nós vamos capturar aqui essas informações de posicionamento e essa informação aqui dos furos. Então, a partir disso, eu posso criar uma nova vista aqui, levando em consideração isso, e vamos trabalhar aqui com ela como se fosse furos em flange do nosso modelo. Então, notem que as informações que eu quero trazer, as vistas que nós queremos trazer, com isso, né? Com essas referências do SolidWorks MBD, eu consigo trabalhar com ela com muita facilidade aqui, obviamente levando os dados importantes para a criação desse meu modelo.
Vamos trocar para uma vista direita aqui da nossa geometria, e até o momento nós usamos esse sistema de cotagem do SolidWorks de forma automática. Mas notem que é muito simples a criação dele, onde o projetista pode inserir essas informações de forma manual. O que eu quero dizer com isso? Olhem só que interessante aqui. Nós vamos buscar o meu sistema de posicionamento dentro do SolidWorks MBD, e a partir disso aqui, observem que nós vamos trabalhando com as faces, na qual eu quero fazer a cotagem, ou no qual eu quero fazer a medição. E aqui nós temos já a informação de manufatura que nós temos nessa face. Observem que eu consigo trabalhar com vários tipos de tolerância ou da precisão, se ela é uma tolerância limite, se ela é uma tolerância bilateral, por exemplo. Se nós temos aqui um ajuste com tolerância, no caso de eixo, eu posso definir aqui, por exemplo, ajuste de furo e de eixo que nós podemos definir. E nesse caso aqui eu vou colocar um bilateral, que é mais interessante para esse modelo. E aí nós podemos continuar aqui o dimensionamento dessas informações. Então notem, trabalhando com larguras aqui que nós temos, eu posso inserir o meu modelo dessa forma. Trabalhando de uma face até a outra aqui, basicamente usando a largura do meu modelo. Então observem que eu também posso adicionar limites nessa minha tolerância ou nessa precisão com o mínimo ou o máximo aqui, por exemplo. Então, vamos definir que o 5 vai ser o máximo do nosso modelo. E o interessante disso tudo é que quando nós estamos trabalhando, observem aqui, quando eu quero trabalhar com raios, né, ou com intersecção de raio, notem que isso é muito mais simples que a criação disso em função do 2D. Notem que eu pego um eixo de intersecção e depois eu vou escolhendo as faces aqui que eu quero um outro eixo de intersecção do meu modelo. Notem que a partir daqui agora, nós conseguimos definir a forma com que esse meu modelo ele vai ser cotado. Se é dessa forma aqui, se é no eixo Z, por exemplo, se é no eixo Y. Então, tudo isso nós conseguimos definir em função das ferramentas aqui inteligentes do SolidWorks MBD. Notem também que se nós quisermos informar tamanhos de raio ou informações aqui de chanfro, eu consigo fazer esse posicionamento, né? Então, eu vou posicionando aqui no raio e no chanfro desse meu modelo com essas informações. E a partir disso, né, como nós já vimos anteriormente, eu vou salvar uma vista aqui com o nome de direita, por exemplo. Então, notem que a criação das informações aqui, das informações de manufatura dentro do SolidWorks MBD, ela é muito inteligente pelo fato de que tudo que nós criamos no nosso projeto 3D, tudo que nós já fizemos dentro do nosso projeto 3D, eu consigo reaproveitar. Inclusive aquelas dimensões que vocês já inseriram no recurso. Observem aqui comigo que interessante, que eu posso visualizar aqui as informações já criadas dentro do nosso recurso. O que eu quero dizer com isso? Aquelas cotas que vocês inseriram dentro do modelo de vocês, nós podemos aqui reaproveitar elas e inserir dentro de uma vista de anotação. Notem que interessante isso, ó. Eu simplesmente vou selecionando aqui as cotas do meu modelo, e aí ele vai atribuindo tudo que nós inserimos já nos nossos recursos, dentro dessa nossa vista que eu estou criando aqui. Então, vamos colocar todas essas informações de manufatura, e a partir disso nós capturamos uma nova vista que nós vamos chamar de vista esquerda aqui, por exemplo. Inclusive, observem aqui que nós temos as criações das vistas, e até o momento aqui nós já temos todo o nosso modelo com todas as informações de PMI. Notem aqui que interessante, se nós formos para a vista isométrica do nosso modelo, onde nós temos várias informações de todas as vistas e de todas as cotas, eu consigo visualizar somente de forma dinâmica. Por exemplo, nós queremos visualizar somente o que está na vista frontal, ou somente o que está na vista de topo aqui, por exemplo, ou somente o que está na vista lateral aqui que nós temos do nosso modelo. Então observem que essas informações de manufatura, elas podem ser levadas aqui com muita inteligência. Então, até o momento que nós fizemos foi criar nossas vistas, trazer todas as informações de manufatura, mas agora eu preciso compartilhar esse conteúdo. Como eu comentei com vocês, eu preciso passar esse conteúdo para a minha fábrica, eu preciso passar essas informações que nós criamos aqui para a minha fábrica. E como é que eu compartilho isso hoje dentro da ferramenta do SolidWorks MBD? Notem que interessante aqui que o primeiro compartilhamento que nós vamos fazer é dentro de um PDF 3D, onde eu posso, obviamente, escolher a minha folha, a minha folha com as vistas, com os detalhes. Observem também que nós vamos escolher as vistas as quais eu quero levar para esse detalhamento. Se nós temos alguns campos de texto, aqueles campos que nós preenchemos na legenda do detalhamento, notem que interessante que no 3D eu consigo fazer isso, por exemplo. Vamos inserir um comentário aqui,
que é chanfrar com 0,2 milímetros, por exemplo. E o nome de quem desenhou sou eu, Luiz Gonçalves, aqui. Observem também que todas as informações do campo de propriedade personalizadas, ou aquelas propriedades que nós inserimos no SolidWorks, como o código do projeto, o part number, nós podemos inserir aqui dentro do 3D, porque são informações que são herdadas do nosso modelo 3D. E a partir disso nós vamos publicar esse PDF aqui, e aí vocês já podem ver comigo o resultado de um PDF 3D com uma riqueza muito grande de informações aqui. Observem que o SolidWorks está gerando para nós esse nosso PDF, e a partir disso eu consigo fazer essa visualização aqui das vistas 3D. Notem que nós temos todas as vistas que nós trouxemos lá do nosso modelo 3D, então vistas de anotações, vistas de topo, vista frontal aqui, por exemplo, os furos de flange que nós fizemos. Observem aqui que essas informações nós temos muita riqueza nessa informação. Inclusive, quem está visualizando esse modelo, seja ele um operador, seja ele uma pessoa de compras, seja ele uma pessoa de vendas, por exemplo, ele pode, obviamente, rotacionar o seu modelo. Então, notem a forma com que nós compartilhamos isso. É muito simples para quem vai criar essa informação e para quem vai receber essa informação. Observem também aqui que um dos problemas que nós temos na criação do detalhamento é algumas informações que faltam. Por exemplo, cotas, informações de desenho. E isso, olhem só que interessante, o SolidWorks MBD dá total liberdade para quem está trabalhando com o modelo de fazer uma cotagem direto no modelo 3D. Notem que aqui nós vamos pegar uma informação de centro de furo, por exemplo, e eu consigo visualizar o raio desse meu modelo. Ou melhor, eu posso pegar aqui, dentro dessa minha geometria, um raio de 13, por exemplo, e aqui nós temos já uma informação. Obviamente que isso não precisa voltar para a engenharia para alguém captar essa informação, e obviamente que eu não preciso também riscar em cima do meu desenho com caneta essas informações. Então, notem que outra forma de nós compartilharmos esse nosso modelo, além do PDF 3D, é com a ferramenta do eDrawings, do visualizador gratuito. Então, eu posso pedir para o meu SolidWorks aqui gerar essa minha visualização em eDrawings. Notem que nós temos uma interface limpa e clara para quem vai fazer a visualização desse desenho. E todas as informações de manufatura, observem que elas estão aqui disponíveis, né, dentro do nosso modelo aqui, dentro do nosso modelo 3D, dentro do nosso modelo eDrawings. Então, observem que as vistas que nós criamos lá no nosso modelo, as vistas 3D, eu posso olhar aqui em função das anotações que nós tínhamos no nosso desenho, em funções da vista de topo, da vista frontal e de todas as informações que nós criamos referente à manufatura desse produto. Então, obviamente, o eDrawings é um formato muito simples de ser compartilhado e uma informação muito rica em detalhes, né, que nós podemos visualizar aqui com todas as informações de fábrica vindas e herdadas do SolidWorks. Então, senhores, conforme vocês puderam observar comigo, com relação ao SolidWorks MBD, eu tenho ali primeiro a criação do meu modelo em SolidWorks, o meu modelo inteligente, depois a minha visualização. E o que isso traz de interessante para mim, né? Primeiro, com relação à redução do meu tempo, né, ao tempo de projeto ou redução do tempo que nós estamos trabalhando dentro de uma geometria. Eu consigo reduzir o número de detalhamentos, consigo reduzir o número de erros em função da criação desses detalhamentos. Outro ponto muito importante que nós acabamos de ver dentro do SolidWorks MBD é com relação à consistência dos dados. Então, todas as informações que nós temos de manufatura dentro desse nosso modelo 3D, ela vai ser informada para a produção. Então, tenho certeza de que tudo que vocês projetarem é tudo que a produção vai receber, é tudo que o departamento de fábrica vai receber para produzir esse modelo. E com relação aqui também, né, nós falamos de redução de custo, consistência nas informações, nós estamos falando de redução de custos, né, uma consequência da redução do tempo e da consistência nas informações é com relação à nossa redução de custos. Então, basicamente é isso que a ferramenta do MBD pode trazer para nós, né? Então, até o momento, nós vimos aqui o compartilhamento das informações e vocês devem ter algumas perguntas, como eu já vi no chat ali, até se perguntando como o MBD funciona, mas eu queria resumir isso em alguns tópicos para vocês que eu acho bem interessante. Por exemplo, com relação às normas, que normas o SolidWorks MBD atende? Ou a minha empresa trabalha com uma ISO, ou a minha empresa fornece para um padrão militar. O SolidWorks MBD ele trabalha com todas essas normas, norma ASME, Y1441, norma ISO e o padrão militar ali, por exemplo. Então, se a sua empresa fornece para uma montadora, se a sua empresa quer ser uma montadora, ou se a sua empresa fornece para o departamento militar aqui, todas essas informações são atendidas dentro do SolidWorks MBD.
Outra informação, o que eu consigo levar dentro disso, né? O PMI ou as informações de manufatura do meu modelo. O que eu consigo levar? Consigo levar cortes, vistas explodidas, informações de forma e posicionamento, informações ali do nosso desenho de cortes ou seções. Vamos pensar outro ponto muito importante aqui, que é qual é a importância disso dentro da minha fábrica, né? Até então nós vimos algo muito novo para todos nós, inclusive para o mercado hoje, para o mercado brasileiro, isso é novo, né? Vamos pensar o seguinte, se a minha fábrica ela quer ser uma fábrica inteligente ou uma fábrica que trabalha com conceitos Lean, isso é um dos requisitos ou SolidWorks MBD, né? A redução de detalhamentos. E melhor, se a minha fábrica ela é uma fábrica inteligente e pensa em conceitos de Pokayoke, né? Eu posso utilizar as ferramentas do MBD para me ajudar nesses conceitos de Pokayoke dentro da minha fábrica. Então, notem que isso não é algo que nós estamos... isso não é algo simples hoje de fazer, isso é algo que o mercado todo está correndo para esse lado, né? As grandes montadoras, as grandes indústrias militares, elas estão trabalhando com esses padrões. E como nós podemos visualizar, que agora eu acho que é um ponto muito importante, que o meu colega Everton vai explicar para vocês, é com relação aos drawings e aos PDFs 3D, como nós podemos fazer essa visualização dentro do nosso departamento de fábrica. Bom, eu vou passar a palavra para o meu colega Everton agora, nós vamos fazer uma troca de tela aqui, e ele vai dar continuidade ao seminário, e no final nós vamos abrir aqui para algumas perguntas e respostas. Everton, eu vou passar a palavra para ti. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Muito bom, Luiz. Muito boa a explicação. Falando de conceitos aí, numa época que cada vez mais nós ouvimos falar sobre indústria 4.0, Lean Manufacturing, então, com certeza nós estamos falando de conceitos aí bem importantes para a indústria. Tá? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui para que a gente possa dar sequência. Muito bem, então. Vamos dar sequência aí ao nosso assunto que é tão importante, que é falar sobre uma tendência de mercado, né? Nós já temos aí inúmeras empresas caminhando nessa direção, já utilizando ferramentas como o SolidWorks MBD, que o Luiz acaba de mostrar para nós como que funciona. Mas se nós pensarmos na vida real, né? Vamos lá, vamos trazer para o nosso cotidiano, para a nossa situação real. Nós temos um chão de fábrica. E a grande questão que fica é como é que nós vamos compartilhar essas informações com a fábrica, certo? Lembrando, que informações que nós vamos jogar para lá? O detalhamento feito diretamente no 3D, sem a necessidade de impressão, sem a necessidade de mais papel no chão de fábrica. Então, esse detalhamento feito no SolidWorks MBD é a informação que a gente precisa compartilhar com o chão de fábrica. Só que nós não podemos esquecer, eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo, que além do desenho, o que normalmente nós enviamos para o chão de fábrica também, uma ordem de produção, correto? Onde nós temos lá todas as informações sobre a produção daquele item, daquela peça, daquele projeto. São informações importantes para o meu chão de fábrica. E não somente isso, não estou falando somente de enviar uma informação que nós chamamos de ordem de produção, que é o termo mais comum aí no mercado. Nós não somente enviamos, nós também precisamos que essa informação ela retorne. Então, nós enviamos uma série de informações para o chão de fábrica e nós precisamos que essas informações retornem. O que normalmente nós pegamos de volta lá do chão de fábrica? Essa mesma ordem de produção, só que com um feedback. Tempos de usinagem, a passagem por cada uma das operações. Vamos pegar aqui, por exemplo, aquele item que o Luiz acabou de detalhar ali, utilizando o SolidWorks MBD. Eu mando ele para um centro de usinagem, então eu preciso registrar lá, qual era a ordem de produção que estava vinculada àquela operação. Eu preciso registrar quando aquela operação ela foi concluída, se eu quero ter um maior controle na minha produção. Eu também preciso registrar, de uma certa forma, o tempo de produção, a partir do momento que eu passo a ter a intenção de medir a minha produtividade, medir a eficiência das minhas máquinas. E normalmente nós estamos falando de um processo
que é o operador mesmo, ele pegar lá a ficha de produção e ele fazer esse registro dessas anotações manualmente na ficha de produção. E essas informações dessa ficha de produção, dessa ordem de produção, elas retornam para outras áreas, seja para métodos e processos, seja para PCP, ou vamos falar, na prática acaba voltando lá para o RP, para o sistema de gestão da empresa, que é onde a gente consegue visualizar todas essas informações. Então, a grande pergunta que fica é como é que eu vou compartilhar essas informações com o meu chão de fábrica e ainda o que eu posso fazer para melhorar essa comunicação de forma que eu não só envie informações, mas eu tenha também um retorno de informações de uma forma mais eficaz. Nós podemos começar respondendo essa pergunta com um computador. Então, nós precisamos disponibilizar lá no chão de fábrica um computador, onde, não vamos chamar de computador, vamos chamar de um terminal. Né? Vamos chamar de um terminal. É um terminal onde eu vou apresentar dados para a minha produção e onde eu também posso fazer a coleta de dados para a minha produção. Então, nessa interface, o que nós temos lá? Nós vamos ter o detalhamento feito já utilizando o SolidWorks MBD, todas as informações em 3D para facilitar o entendimento por parte da operação. Nós vamos aproveitar esse computador, esse terminal também, para disponibilizar as informações da ordem de produção para aquela operação específica, para que aquele operador ele tenha acesso às informações que ele precisa. Bom, então nós estamos falando de um computador no chão de fábrica, que basicamente ele vai disponibilizar as informações para que eu possa executar as minhas operações. Vamos falar operações manuais, ou até mesmo operações automáticas lá com uma máquina de corte, um centro de usinagem, que eu vou aproveitar, já que eu estou com essa estação de trabalho lá no chão de fábrica, com esse computador, eu vou aproveitar e utilizar esse computador para fazer também o registro das informações de produção. Aquilo que eu faria manualmente, preenchendo uma ficha de produção, eu vou aproveitar que eu já tenho esse terminal, já tenho esse computador no chão de fábrica, para fazer o registro dessas informações. Para que, posteriormente, eu possa devolver essas informações para as demais áreas, mas vamos resumir, devolver isso para o sistema de gestão da empresa, devolver para o sistema ERP. Só que, bom, já que nós estamos falando de disponibilizar no chão de fábrica um ou mais computadores para que eu tenha acesso a essas informações de produção e também para que eu possa coletar os dados de produção, por que não automatizar isso? O que eu quero dizer? Por que eu não, de alguma forma, poder retirar os dados de produção automaticamente das minhas máquinas, exigindo cada vez menos o trabalho manual, dependendo cada vez menos dos operadores que eles registrem a operação correta. Que eles registrem a informação correta. Então, por que não fazer isso? Mas a questão é como que eu poderia fazer isso? Então, esses, digamos assim, computadores ou terminais, e aí vale lembrar que existem terminais específicos para isso, resistentes ao ambiente, digamos, entre aspas, né, hostil do chão de fábrica, que ele está exposto a poeira, está exposto a graxa, está exposto a interferência eletromagnética. Então, é importante destacar que existem terminais desenvolvidos especificamente para resistir a esse ambiente, né, como os terminais desenvolvidos pela NC Systems, que é uma empresa do grupo SKA. Tá? Então, esse hardware ele pode ser fornecido pela NC, ou também até mesmo os próprios computadores. Né? Nós vemos aí inúmeros casos de empresas que já possuem estações de trabalho no chão de fábrica, como até mesmo tablets, ou desktops, ou laptops, podem ser utilizados para fazer essa coleta de dados. Mas vamos falar então da coleta de dados. Como que eu vou fazer essa coleta de dados nas minhas máquinas? Nós estamos falando de conectar esses terminais fisicamente às minhas máquinas. Mas não somente fixá-los fisicamente na minha máquina. Eu vou estabelecer uma conexão, eu vou estabelecer uma comunicação entre o terminal e a minha máquina, de forma que o próprio terminal ele já consiga identificar. Por exemplo, né, eu posso parametrizar lá no meu terminal de coleta que se a minha máquina de usinagem está a X segundos já com o spindle trabalhando e começou a movimentar os eixos, obrigatoriamente o meu terminal ele precisa entender que a minha máquina ela está em produção. E aí o operador ele precisa registrar algumas informações ali na tela da máquina. Ou então, se a minha máquina de corte ou a minha máquina de usinagem ou qualquer outra máquina, ela parou por X segundos
e permaneceu dessa forma, eu tenho ali um registro de parada, o qual o operador ele precisaria justificar a razão daquela parada. Então, o que nós conseguimos observar dessa forma aqui, que eu não só estou eliminando aquela necessidade do papel para fazer o registro das informações de produção, tá? Mas eu também estou possibilitando que eu tenha uma análise mais aprofundada da minha produtividade, da eficiência das minhas máquinas, eliminando ainda a necessidade do trabalho manual do operador. E com um grande detalhe, bom, nós vamos aproveitar esses terminais para disponibilizar os desenhos que nós vimos antes ali com o Luiz para os operadores. Um PDF 3D que tenha lá toda a minha peça detalhada, que tenha o meu conjunto explodido, que tenha lá todas as minhas vistas em 3D, eu vou disponibilizar isso através daquele meu PDF 3D, num desses terminais da NC Systems. Tá? Para que eu possa ilustrar um pouco na prática como que funcionaria esse processo, eu vou ilustrar um fluxo de trabalho aqui, obviamente fazendo uma programação de corte de chapa e fazendo com que essa programação ela chegue até o chão de fábrica e nós fazendo um apontamento da produção, já coletando os dados automaticamente da máquina. Obviamente, né, no meu ambiente aqui, onde nós estamos fazendo a apresentação desse webinário, não tem uma máquina de corte, mas nós vamos simular ao qual nós tivéssemos aqui essa máquina trabalhando. Então, para ilustrar um pouco esse processo em funcionamento, o que eu tenho aqui é o Lantec Manager, onde nós vamos iniciar o nosso processo de programação de corte de alguns planos de corte. Né? Vale destacar que aqui o foco não seria falar sobre a programação de máquinas de corte de chapa, né? Mas para que o processo, o fluxo de trabalho ele fique consistente, nós vamos mostrar ali do início ao fim, até mesmo porque já no ambiente de programação, né, já que nós estamos falando de manufatura sem papel, já no ambiente de programação eu posso eliminar a necessidade de disponibilizar as informações até mesmo para o programador disponibilizar essas informações em papel físico. Porque o que normalmente ocorre? Quando o programador ele vai executar o trabalho dele, ele recebe lá aquelas ordens de produção, aquelas fichas, são pilhas e pilhas de folha, onde ele precisa pegar essas folhas que normalmente é gerada pelo sistema de gestão, pelo sistema ERP da empresa, ele precisa pegar essas folhas, separar e começar a fazer a importação daquelas ordens de produção do sistema de programação dele, o CAN, no caso, o Lantec aqui, e pegar todas essas folhas e fazer a importação uma por uma. Então, nesse caso, nós vamos eliminar a necessidade da impressão dessas folhas a partir do sistema ERP e nós vamos fazer com que o programador ele ganhe tempo também. Aqui eu vou simular um processo de importação automática a partir de um arquivo XML que meu sistema ERP ele pode gerar. E nesse processo de importação aqui, eu já estou carregando todas as ordens de produção que eu tenho pendente de planejamento que o meu sistema ERP ele acabou de gerar. Então, nós já temos a conclusão desse processo de importação. Essas ordens de produção vão parar numa pilha maior de ordens de produção pendentes que eu tenho para fazer, que aqui é o momento onde o programador ele pode fazer a mescla. Né? Eu vou misturar pedidos, vou misturar produtos, de forma que eu agrupe peças com o mesmo material e espessura e tenha um melhor aproveitamento de material. No meu caso, para simplificar o nosso trabalho aqui, eu vou pegar aqui todas as ordens de produção que eu tenho previsto para o dia 23, independentemente do material e espessura em máquina, e eu já tenho aqui um grupo de ordens de produção que eu já posso começar a programação. Uma outra análise que eu posso fazer aqui rapidamente, né, para a gente chegar no objetivo fim lá, que é o chão de fábrica, nós temos aqui várias máquinas que são indicadas para cada uma dessas ordens de produção. Muitas vezes o programador ele precisa tomar a decisão de qual é a máquina que ele vai direcionar o corte daquelas peças ali, de forma que ele tenha que ele evite atraso no chão de fábrica, que ele evite que seja gerado um gargalo lá. Então, ele precisa ter acesso à informação como qual é a carga de trabalho que cada máquina tem. Ele pode analisar essa informação de forma gráfica aqui e ver se a máquina 1 tem mais trabalho que a máquina 2 e assim por diante. Então, baseado nessa informação, eu posso chegar aqui, por exemplo, e eu ver que, bom, essa ordem de produção para essa peça que está destinada para essa máquina, eu posso ter problemas em função da quantidade de trabalho que eu tenho para essa máquina. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou justamente mudar o centro de trabalho dessa ordem de produção para uma outra máquina, para que eu possa, assim, melhor planejar a minha fábrica.
Então, vamos continuar aqui o processo de programação. De uma forma bem rápida, aqui eu já tenho meu pacote de ordem de produção criado, a partir de informações que eu importei rapidamente no ERP, sem a necessidade de imprimir todas as fichas de produção. Vou pedir para que o Lantec aqui já faça o cálculo dos planos de corte. Eu quero que, inclusive, ele observe se eu tenho retalhos em estoque ou não, para que ele possa fazer o aproveitamento da matéria-prima, que foi o caso dessa chapa aqui. Nós tínhamos um retalho em estoque e nós estamos reaproveitando ele, inclusive já gerando a informação para que essa informação depois retorne para o meu estoque, que é uma nova chapa, essa área verde aqui. A partir do momento que eu finalizo a minha programação, então, no ambiente de programação, eu vou dizer assim, ó, os meus programas estão prontos e disponíveis para a fábrica. Tá? Esse é o momento onde eu já poderia disponibilizar para o meu pessoal de operação, não só o programa CNC, mas também a minha ficha de processos, que é o que normalmente acontece. Eu programo um plano de corte, eu vou disponibilizar essa informação de produção para o meu operador e não somente o desenho, né, o projeto com as vistas, como nós vimos agora há pouco com o Luiz. Então, eu já vou aproveitar que eu estou com essa ficha de processos aqui gerada para minha máquina de corte. Eu já vou gerar um PDF desse plano de corte. Depois, nós vamos ver como que nós vamos poder visualizar isso no chão de fábrica. Então, vamos salvar aqui o meu PDF. Eu vou dar um nome para ele. Muito bem. E aí eu posso gerar um PDF para cada plano de corte, mas para nós otimizarmos o tempo aqui, eu vou gerar somente para essa primeira chapa aqui. A partir do momento que eu finalizei a minha programação, bom, aí nós caímos para o ambiente de chão de fábrica. Né? Nós podemos ter a comunicação com as minhas máquinas através de equipamentos DNC, que vão facilitar, digamos assim, o carregamento do programa CNC, que é o que a máquina precisa para rodar no chão de fábrica. Tá? Eu vou minimizar aqui o Lantec e agora nós vamos nos transportarmos lá para o chão de fábrica, onde nós temos lá minha máquina laser, meu centro de usinagem, minha máquina plasma, e nós vamos ver como que nós vamos acessar essas informações que foram disponibilizadas no chão de fábrica sem a necessidade de utilização do papel físico. No chão de fábrica, o que que nós vamos ter? Como nós vimos nas imagens anteriores, nós vamos ter um computador próximo à máquina, nós podemos ter um tablet que vai ficar de posse dos operadores, nós podemos ter um terminal acoplado à máquina, onde nós vamos ter a conexão física desse terminal com o meu equipamento, e nesse terminal, nesse meu computador, eu vou ter essa interface, que é a interface para o operador. Tá? Então aqui a gente consegue observar que a minha máquina, nesse instante, ela está parada, né? Ela está sem produção, sem falta de demanda. Ela está fora de produção. Eu teria que colocar ela em produção. Então eu puxaria o meu programa CNC e daria o start, o início do processo, de forma que o meu terminal ele já entenda automaticamente que a minha máquina ela está em produção. Tá? Então, eu vou startar o meu processo de produção aqui. Deixa eu só ver o plano de corte que eu vou precisar carregar. É o plano de corte 341. Então, na minha máquina, eu vou colocar ela em produção e eu vou carregar o meu plano de corte. Nesse momento, a gente já consegue observar que a máquina está em produção. Como nós estamos falando de um ambiente totalmente conectado, né, online, né, nós podemos imaginar a seguinte situação. Meu gerente de PCP, o meu gerente industrial, qualquer pessoa que precisa da informação, eu quero saber qual que é a situação das minhas máquinas nesse momento. Tá? Como nós temos todo esse ambiente conectado, nós podemos visualizar essas informações através de uma interface web. Então imagine, eu não estou nem na empresa, tá? Eu sou o gerente industrial, eu não estou nem na empresa e eu preciso consultar informações sobre a minha fábrica. Eu quero saber, bom, de todas as máquinas que eu tenho lá, o que está rodando, o que não está. Então, eu posso acessar aqui a minha interface web. Então, vamos observar aqui. No momento que eu entro nessa minha interface web, eu posso vir aqui em tempo real e acessar o meu monitor de máquinas. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, que essa minha máquina ela está em produção, por isso que ela está na cor verde aqui. Vamos maximizar para poder visualizar. Eu vejo que essa minha máquina ela está em produção. Tá? E automaticamente nós podemos
saber que enquanto ela está em produção, com aquele meu terminal rodando lá conectado à máquina, eu estou fazendo a coleta dos dados de produção, tempos de parada, né, o registro do tempo que a máquina ficou produzindo. Ou se eu preferir visualizar essa informação de uma forma mais gráfica, né, visualizar, digamos assim, o layout da minha fábrica, eu posso ver aqui o layout dela, né? Eu vejo aqui que está na cor verde, esse meu primeiro equipamento no canto superior esquerdo, eu vejo, olha, ele está produzindo o pacote do Nest em 341. Tá? A partir do momento que a minha máquina está parada, ela passa para a cor vermelha, se ela está em setup, eu tenho uma legenda de cores aqui embaixo. Então, eu tenho acesso a essa informação em qualquer lugar que eu esteja, desde que eu tenha uma conexão com a internet, já que nós temos isso conectado. Uma outra situação que é bem comum é eu disponibilizar no chão de fábrica telões com gráficos e com essa informação que me mostra lá um monitor de máquinas dizendo exatamente qual máquina que está funcionando e qual máquina que está parada. Isso auxilia no controle. Voltando para a interface lá no painel da máquina, né? Lembra que nós geramos um PDF com o plano de corte daquele Nest? Nós podemos acessar esses documentos, vejam aqui o CNC da máquina, podemos acessar o próprio PDF que foi gerado diretamente no painel da máquina. Assim como nós estamos visualizando aqui o PDF que foi gerado a partir do meu plano de corte, nós podemos visualizar aqui um PDF 3D que vai ser gerado lá utilizando o SolidWorks MVD. Então, observem que nós, assim, acabamos eliminando a necessidade de gerar aquela quantidade enorme de papel e disponibilizar isso no chão de fábrica e nós encontrarmos lá todos os problemas conforme o Luiz comentou anteriormente. Então, vamos fechar essa tela aqui. Então, eu tenho registro de paradas, eu tenho registro de perdas. Tá? No momento que eu finalizo a minha produção, digo lá que eu acabei concluindo meu plano de corte. Nesse instante, a minha máquina está parada. Se a gente voltar lá para aquele gráfico e só atualizar, a gente vai ver agora que a minha máquina ela está parada, motivo falta de produção, não tem nada, ela está ociosa desde tal data e tal hora. Tá? Então, observem a riqueza de informações, a riqueza de detalhes que nós temos, e não só eliminando o papel de chão de fábrica, mas também possibilitando eu ter uma análise da minha produção, da eficiência das minhas máquinas. A partir dessa coleta de dados que nós temos de forma automatizada, ou até mesmo de forma manual no chão de fábrica, né, nós podemos ter lá controles e relatórios relacionados ao OEE de cada máquina, de cada centro de trabalho, de cada célula de trabalho dentro da minha produção. Nós temos ali os monitores onde nós podemos acompanhar em tempo real qual é a eficiência de cada uma das máquinas, se elas estão trabalhando ou não estão. Diversos relatórios que podem ser gerados de diversas formas de controle que muitas vezes podem acabar respondendo a pergunta como, bom, eu preciso aumentar a minha produção, o que será que eu faço? Será que eu compro uma nova máquina? Muitas vezes a resposta ela é não investir em máquina, mas sim uma ferramenta que eu possa monitorar a produtividade das máquinas que eu já tenho e aí sim ver se realmente eu estou aproveitando o máximo delas e se eu não estiver, eu tomar as ações necessárias para que aí sim eu possa aumentar a produtividade utilizando os equipamentos que eu já tenho. Tá? Então, o que nós acabamos de ver aqui é uma forma de eu não só eliminar a necessidade de disponibilizar as informações para a minha fábrica utilizando o papel, mas disponibilizar isso de forma inteligente e não só disponibilizar essas informações, mas também obter um feedback da minha produção de forma que eu elimine o meu trabalho manual de preenchimento de fichas de produção lá e de quebra eu ainda tenho um maior controle sobre a eficiência da minha fábrica. Bom, nesse momento nós abrimos aí para perguntas, né? Lembrando que o que nós vimos nesse nosso webinar, como gerar as informações, né, de forma mais inteligente e disponibilizar essas informações para a minha fábrica sem a necessidade de disponibilizar isso através de papel físico. Tá? E também como que eu posso fazer para que os meus operadores possam visualizar essas informações e ainda eu obter o feedback do chão de fábrica de uma forma mais eficaz. Então, estamos aí à disposição de vocês, pessoal, para perguntas.
Senhores, nós temos os 10 minutos finais aqui e vocês podem fazer suas perguntas ali pelo chat do lado, pelo bate-papo. Eu vou voltar aqui a nossa tela e a gente pode continuar aqui com as nossas perguntas e respostas. Obviamente, nós não vamos conseguir atender todas, né? Mas, na medida do possível aqui, nós vamos respondendo essas perguntas e, obviamente, esse webinar ele vai ser disponibilizado depois para vocês em forma de vídeo nos canais da SK. Bom, tem uma pergunta do Lucas Gabriel Xavier. Vou responder essa aqui primeiro e aí depois eu posso passar uma para o Everton ali. Lucas, a ferramenta do MBD ela não tem o custo como a ferramenta do SolidWorks, né? É uma ferramenta mais barata e a gente pode entrar em contato, se tem interesse realmente entrar em contato com a tua empresa para a gente ver efetivamente o que vocês vão usar e como vocês vão usar essa ferramenta do SolidWorks MBD. Everton? Sim. Bom, eu tenho a pergunta aqui do Ricardo Takeu, tá? Ele pergunta aqui que na empresa dele, ele trabalha na sua maioria com produtos, tratores, caminhões, utilitários, motores, etc., que tem o processo de corte e dobra de chapas metálicas, né? E de uma certa forma hoje eles preferem trabalhar com desenhos 2D. Como fazer para trabalhar com sistemas de desenhos 3D, né? Aqui, o que nós acabamos de ver aqui, informações como a minha chapa, né, o meu processo de dobra, eu posso, de uma certa forma, detalhar isso utilizando o 3D, né, utilizando o SolidWorks MBD, e eu posso disponibilizar essas informações através de uma interface, como nós observamos aqui, um terminal de coleta de dados no chão de fábrica, ou até mesmo num computador, para que os operadores possam visualizar isso. Então, não só informações como ordens de produção, mas também o meu desenho com as vistas 3D, daqui a pouco ele planificado, daqui a pouco um PDF com as minhas instruções de dobra. Essas informações elas poderiam ser disponibilizadas em 3D, sim. Ok. Tem uma pergunta do Hugo Simon, que ele perguntou para o Everton, mas eu vou responder aqui. Que ele está perguntando como que pode ser visualizado o PDF 3D num computador de chão de fábrica. Hugo, assim, como o Everton mostrou ali, além daqueles apontamentos e daquela ordem de fabricação que ele gerou dentro do Lantec, que era um PDF, o PDF 3D também vai ser visualizado ali dentro de qualquer estação, dentro de qualquer terminal daqueles que foi mostrado na apresentação, dentro do teu ambiente de fábrica, né? E o interessante disso é que você não precisa ter um investimento em hardware. Na verdade, se você tem um computador que abre um PDF 3D, ele vai conseguir abrir essas ferramentas do MBD. Eu vou responder mais uma aqui. O Alex Santos, ele tem uma pergunta aqui também, Luiz, se me permite, né? Ele informa assim, ele sempre recebe desenhos feitos em outro software, CAD, né? Se ele consegue importar os desenhos para o software MBD. É importante esclarecer que o MBD, essa solução MBD, ela trabalha de forma integrada ao SolidWorks. Então, aquela interface que vocês viram ali o Luiz apresentando, na verdade aquilo ali é o SolidWorks. E o MBD, ele habilita, né, a solução MBD nada mais é do que algumas ferramentas e barras de ferramentas e opções que são habilitadas dentro do próprio SolidWorks que permitem trabalhar com esse conceito do MBD. Tá? Então, respondendo a pergunta, Alex, sim, você consegue importar desenhos de outro software para dentro do SolidWorks, né, o processo normal de importação de desenhos para dentro do SolidWorks, e aí, a partir daí, tratar ele utilizando as ferramentas do MBD. Tem uma pergunta da Suelen, tá? Se eles podem usar qualquer sistema MES ou LESS para comunicar com a fábrica ou ela é restrita a algum software específico. Não, Suelen, tu pode usar qualquer sistema desses, tá? Para fazer a comunicação com a fábrica.
O Rodolfo Ramos, né, ele faz uma pergunta aqui. O software Lantec Manager faz parte da família do SolidWorks ou é um software à parte? A SK vende esse software também? O Lantec Manager, ele é um software da família Lantec, que é a solução que a SK trabalha para programação de corte de chapa e de gestão de chão de fábrica, tá? Ele é uma ferramenta à parte e sim, a SK ela representa essa solução também. Tá? Bom, só respondendo aqui a última pergunta ali do Alexandre e de algumas outras pessoas que perguntaram, né? Como esse vídeo vai ser disponibilizado depois e como que eles podem realizar o download disso. A gente vai disponibilizar depois isso nas ferramentas da SK e aí vocês podem fazer o download e isso vai ficar nos nossos canais ali. Temos tempo para uma última pergunta, Luiz? Sim, temos tempo. A última. O Eric Leite, né, ele até comentou que ele precisou sair, mas provavelmente depois ele vai acessar esse áudio aí depois. Ele pergunta aqui: é possível gerar o PDF 3D através de um PDM, por exemplo, quando o modelo é aprovado? Né? Bom, o PDM é a ferramenta para gestão de documentação relacionada ao produto. Né? Eu posso fazer a gestão de versões, revisões, não só dos modelos CAD, dos arquivos relacionados ao CAD, mas também qualquer documento, Word, Excel, que seja vinculado ao meu produto. Tá? E o que o Eric pergunta nada mais é do que uma tarefa que nós podemos ter no momento de uma transição de estado. Então, imaginem a seguinte situação: se a partir do momento que eu for lá e aprovar um documento, desde que ele já esteja tratado dentro do SolidWorks, né, ou seja, dentro do SolidWorks MBD, já com as vistas 3D geradas, né, eu poderia sim programar uma rotina para automatizar esse processo de geração do meu PDF 3D. Tá? Então, eu ainda ganho mais tempo nessa atividade. Certo. A gente tem tempo para mais uma que eu acho que é bem interessante, essa, que é do Gilberto Amaral ali. A pergunta dele basicamente é com relação se existe alguma API do MBD permitindo automatizações. Sim, existe. O MBD ele é totalmente aberto à programação, tá? E aí você pode customizar diferentes formas de trabalho e diferentes formas que o SolidWorks vai criar essas informações de manufatura. Certo? Senhores, como eu comentei com vocês, né, nós temos a finalização do nosso webinar aqui. Como eu comentei, nós vamos disponibilizar depois esse material nas redes e nos canais da SK. Vocês podem entrar em contato conosco através ali do nosso telefone do 0800 ou através do meu e-mail do Everton, que vocês podem visualizar ali na tela. Esse webinar ele vai ser gravado e nós vamos disponibilizar ele nas redes sociais, ali nos canais da SK, do Facebook, do LinkedIn e do YouTube. E também fiquem ligados nessas redes sociais, ou basicamente nos nossos canais aqui, que nós vamos ter mais apresentações aí ao longo do ano e, enfim, como nós já fazemos costumeiramente com as soluções e os produtos da SK. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelo interesse no conhecimento e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tenham todos um bom dia. Até a próxima. Uhum. Sim. Passa. O Gabriel passa. Ficam gravadas. Né? Uhum. Ficam gravadas aonde? Gera um bate-papo depois aí. Então, perfeito. Vamos dar início.